Olá, então vamos para a nossa segunda aula sobre grupo operativo e teoria do vínculo. Nessa aula, então, nós vamos trabalhar com os seguintes tópicos: o conceito de grupo, numa visão mais abrangente, depois o conceito de grupo operativo mesmo do próprio Pichon, o conceito de vínculo na teoria também do Pichon, e a ideia de saúde e doença vincular, que é uma questão que o Pichon também retoma bastante na sua obra. Eu trouxe duas grandes definições de grupo, não é, que se aproximam da visão do próprio Pichon, que estão num artigo que eu deixo inclusive a bibliografia no final da terceira aula, em que diz que o grupo então é um contexto onde se pode reconstruir e criar significados, vivenciar e ressignificar questões através de troca de informações, do insight, da identificação e outros processos. Essa ideia de insight é a ideia de tomar, né, de alguma maneira, uma reflexão e entrar em contato, não é? Reverberar alguma questão, seja do ponto de vista cognitivo ou afetivo, que tem um impacto na vida da pessoa. Essa é uma das questões que vai estar bastante presente na obra do Pichon, né? O grupo como um contexto de significados. Nós vamos ver que a questão do vínculo está totalmente vinculada com essa ideia de partilhamento de significados, né? O grupo, nesse sentido, funciona como um campo de referências cognitivas e afetivas, onde o sujeito se integra e se reconhece, podendo tanto bloquear quanto estimular processos criativos e críticos. Aqui, né, nessa visão, já está presente de alguma maneira a ideia de saúde e doença do próprio Pichon, que tem a ver justamente com essa ideia da circulação da criatividade num grupo, né, e da próprio desenvolvimento da criticidade. Então eu trouxe essas duas grandes definições que não estão ainda localizadas em nenhuma teoria, mas que nós vamos ver que também se aproximam, não é, do que o próprio Pichon vai então desenvolver com a ideia de grupo. Um grupo, quando a gente pensa nessa ideia, né, desse conceito, sempre vem de algum modo a ideia de uma somatória de pessoas, não é, que estejam aí no mesmo espaço e tempo, por exemplo, partilhando algum tipo de informação, de ideia, de tarefa, não é, de objetivo em comum, né? Então, uma das primeiras grandes definições que nós vamos encontrar na maioria dos autores que vão trabalhar, por exemplo, a questão do grupo, podemos citar dois aqui, não é? O primeiro, o próprio Pichon Rivière, e o Kurt Lewin, que é um autor que nós citamos na primeira aula, não é? Vão trabalhar com a ideia de grupo sempre como, né, uma junção de pessoas que tenham objetivos em comum. Essa é a o primeiro grande princípio para definir o que é um grupo, não é? Nesse sentido, ele pode ser um instrumento de transformação da realidade. Quer dizer, em grupo, as pessoas podem partilhar informações, significados, visões de homem e de mundo, e a partir disso a gente pode aprender com o outro e transformar a realidade que nos cerca, não é? Daí já começa a vir, na verdade, não é, uma questão importante, que é como cada um de nós, quando está num grupo, vai se percebendo e percebendo o outro, e essa interação, não é? E a partir disso estão se vinculando com essas pessoas, não é? E criando uma imagem, uma representação deste grupo, de como você se comporta neste grupo, né? A sua própria participação. Um grupo saudável, né, um grupo interessante, é aquele que permite com que os seus participantes tenham, né, uma circulação criativa e crítica. Isso é outra ideia que também nós vamos encontrar na maioria dos autores que trabalham questão e dinâmica de grupos, não é? E de alguma maneira então desenvolvem essa ideia de saúde grupal muito vinculada com o desenvolvimento da criatividade e da reflexão do sujeito quando ele está no grupo, não é? Então isso é algo interessante. Para o Pichon Rivière, a grande novidade quando se pensa na questão grupal, não é? É justamente trabalhar a questão grupal a partir do que ele vai chamar de uma rede de vínculos, ou uma rede vincular. Ou ele vai dizer, a partir do momento que nós nos vinculamos com as pessoas que estão pertencentes àquele grupo, né, seja um grupo de trabalho, um grupo familiar, né, um grupo religioso, enfim, um grupo social, a partir do momento que esse vínculo se dá, diz o Pichon, você tem aí de fato o que ele vai chamar de um grupo, né, e aí a possibilidade de ser um grupo operativo. Operativo no sentido de operar transformações, tanto em cada um dos membros, quanto também na própria percepção do grupo como um organismo, uma unidade, né, em si mesmo. Então a questão do vínculo é algo muito importante na teoria do grupo operativo, e nós vamos aqui hoje falar um pouco, pelo menos situar o que seria esse vínculo para o Pichon Rivière. Tem toda uma influência da própria psicanálise, né? Nós não vamos mergulhar tão profundamente nisso, mas eu vou estar desenvolvendo com vocês alguns desses conceitos.
Aqui tem uma concepção tradicional que todos os textos que vão falar do Pichon vão falar dessa definição de grupo que está retirada do livro O Processo Grupal. Então ele diz, grupo é todo conjunto de pessoas ligadas entre si por constantes de tempo e espaço e articuladas por uma mútua representação interna que se propõe explícita ou implicitamente uma tarefa, que constitui então sua finalidade. Podemos então dizer que estrutura, função, coesão e finalidade, junto com um número determinado de integrantes, configuram a situação grupal que tem seu modelo natural no grupo familiar. Né? Então o que ele está dizendo aqui? Primeiro que grupo precisa de um conjunto de pessoas que estão ligadas por uma referência em comum de tempo e espaço. Não é? Isso é algo que acho que fica bastante claro quando a gente pensa, por exemplo, na própria família, que seria um grupo mais típico, mais natural na visão do Pichon Rivière. Não é? Quando nós estamos nesse grupo, nós formamos representações internas, não é? E estamos a todo momento, de algum modo, né, cumprindo com algumas tarefas ou algumas finalidades. Né? A própria tarefa, por exemplo, de permanecer juntos. Né? Muitos dos grupos têm como tarefa, por exemplo, um grupo de amigos, a tarefa é essa, né? Se ajudar a permanecer juntos, o lazer, o entretenimento, não é? Se ajudar, enfim. Então você tem isso como uma grande finalidade existencial, por exemplo. Né? Você pode ter um grupo de trabalho, que aí vai ter uma tarefa explícita, objetiva, né? Então resolver uma demanda de trabalho que você tem um prazo, por exemplo, não é? Ou um grupo de alunos que estão ali fazendo, por exemplo, uma monografia de um curso final. Então há diferentes tarefas, não é? E são essas tarefas que também vão permeando o modo como esse grupo se representa e também interage entre si. Como eu disse, então, né, quer dizer, para o Pichon Rivière não se pode falar de grupo sem falar da questão do vínculo. Né? Vínculo é uma palavra que está no senso comum, nós geralmente utilizamos, não é, como a ideia de, bom, você está ou não vinculado a determinada pessoa, e vínculo tem muito a ver com a ideia de afetividade. Isso que está no senso comum tem uma reverberação no conceito de fato. Né? Vínculo tem a ver, para a própria psicanálise, com uma relação afetiva, né? Ou seja, você é afetado por aquela relação, não é? Com aquelas pessoas, com aqueles objetos. Aqui eu vou fazer uma rápida explanação, que é um conceito mais refinado da psicanálise, mas só para vocês conhecerem, porque em alguns textos do Pichon isso vai aparecer com bastante premência, e também em alguns artigos que vão falar da teoria. Não é? Para a psicanálise, toda a relação do humano consigo, com os outros, não é? Com as coisas, são chamadas de relações de objeto. Então, por exemplo, uma criança, um adolescente, quando se relaciona com a sua mãe, não é? A mãe, nesse sentido, seria o seu objeto de amor. A psicanálise traz esse conceito, é um conceito freudiano clássico, não é? Então, uma das ideias que o Pichon vai herdar da psicanálise é essa ideia de que o vínculo tem a ver com relações, não é? De energia, de investimento frente aos objetos que nos cercam. Objetos aqui, então, não é, de novo, não é só um objeto material, como uma garrafa, uma mesa, mas é essencialmente objetos, inclusive, que são outras pessoas. Essa é uma criação da psicanálise, não é? É a questão que a gente chama de relação objetal. Vocês vão encontrar também com esse nome, não é? Na visão do Freud, essa relação de objeto muitas vezes ficava presa numa relação quase de causa e efeito, né? De cunho que a gente chama de mecanicista, ou seja, por exemplo, o adolescente tem uma relação com esse objeto da mãe, não é? E aí só se olha para essa relação do adolescente para com esta mãe, como se fosse uma seta que parte do adolescente em direção à mãe. E isso fosse uma relação, então, só, né, de uma direção, só causal, quer dizer, eu me relaciono com isso, invisto ou não esse objeto de amor ou de ódio, ou enfim, de algum tipo de sentimento, e isso, então, de alguma maneira, então, caracterizaria essa relação de objeto. O que o Pichon vai propor é que essa relação nunca é unilateral, ela sempre é dialética, ela é sempre de retroalimentação. Ao mesmo tempo que eu afeto esse objeto também me afeta e há uma mudança de condição nos dois lados. Né? Então há uma superação dessa visão de um processo de socialização unilateral e passa a se falar, então, de algo que atinge os dois lados, não é? E que se transformam continuamente, apesar de muitas vezes podendo ser nutridos de sentimentos adversos. Então vamos dizer que eu tenho uma relação com a minha mãe de amor, mas minha mãe não tem uma relação de amor comigo. Isso não importa para a psicanálise. O que importa é que essas duas relações
que vão estar se chocando, e dessa junção vai se nascer um tipo de relação específica, pessoalizada, não é? Que vai formar um tipo de vínculo. Né? Com isso, o Pichon acredita que a sua teoria pode superar a ideia bastante forte da psicanálise de que, a partir dessas relações objetais, nós formaríamos uma personalidade fechada. Então, depois da adolescência, para a psicanálise, nós teríamos uma personalidade que dificilmente mudaria, não é? Nessa visão psicanalítica mais tradicional. O Pichon vai desacreditar disso, ele acredita que não. Né? Por conta, inclusive, dessa dinâmica dialética dos vínculos, nós podemos continuamente rever a nossa personalidade. Então, a ideia do vínculo, né, e de relações objetais mais amplas, mais dialéticas, permite com que a ideia de personalidade também seja um conceito muito mais dinâmico dentro da teoria do Pichon. Então, para começar a tentar dar forma para esses conceitos, né, vínculo para o Pichon é uma estrutura psíquica complexa, dialética, como eu disse agora há pouco, né, que inclui sempre um sujeito, um objeto de investimento, que são, na maioria das vezes, inclusive pessoas, não é? E a sua mútua inter-relação, que passa, então, pelo processo de comunicação e aprendizagem. Nós vamos ver que a questão do grupo para o Pichon-Rivière passa necessariamente sempre por esses dois processos. Um grupo precisa de canais de comunicação e precisa, portanto, aprender, né, propiciar a aprendizagem. Um grupo operativo se caracteriza, aliás, por essas duas condições. Não é? O vínculo parte de necessidades fundamentais do ser humano, como fome, sede, acolhimento, não é? E vai, a partir disso, se aperfeiçoando. Não é? Essa ideia do processo de comunicação, que formaria então um vínculo, né, que a partir do momento que a gente se comunica um com o outro, a gente vai investindo esse outro, né, de afeto, de significado, implica sempre em ter um lado emissor e um lado receptor. Não é? Então, por exemplo, se eu tenho um grupo de amigos, vamos partir do pressuposto que eu estou olhando para mim nesse processo, né? Então eu sou o emissor de uma mensagem, há um receptor do outro lado que é esse amigo, não é? Que precisa codificar a minha mensagem, ou seja, precisa entender o que eu falo, o que eu estou tentando dialogar com ele, não é? Quando esse processo todo se dá de maneira minimamente dialogada, que tenha um canal aberto, a gente diz que há então um processo de comunicação, não é? Isso parece simples, mas não é. Uma das coisas que o Pichon vai mais destacar é que há a presença de muitos ruídos nesse processo de comunicação. E nesses processos de ruído, se não olhado com atenção, com afeto, isso pode propiciar uma resistência à transformação, à aprendizagem, e aí o grupo poderia ficar doente, os vínculos adoecerem e a própria pessoa, então, explicitar um sofrimento, uma doença. Não é? Então, nós estamos vendo que essa ideia da própria questão da comunicação e da aprendizagem está na base da rede vincular, assim como vai estar também na base da teoria do grupo operativo. Não é? E isso sempre pensando no movimento, né? São relações em movimento continuamente. Um grupo ele nunca vai ter um único modo de funcionar, de dialogar, de comunicar. Para o Pichon a gente vai estar todo o tempo se transformando, transformando o mundo e a partir disso se transformando e ao outro. Então, daí vem famoso esquema do grupo operativo, que é a ideia de espiral dialética. Né? Nós vamos estar a todo momento se transformando e nos transformando e ao outro continuamente. Ele diz o vínculo, então, é o primeiro lugar onde a gente aprende com o outro. Por isso que ele vai dizer que é um vínculo, é um esquema de proto-aprendizagem. Proto nesse sentido de ser primeiro, né, protótipo, um primeiro modelo, não é? Onde nós temos então as primeiras experiências sociais que nos constituem como sujeito. Não é? Se dá sempre através de um circuito em aberto, numa interação sistêmica permanente, ou seja, de retroalimentação, eu afeto o outro e o outro me afeta, não é? Onde há relações contínuas entre as pessoas e os objetos de investimento afetivo. Não é? É a partir desse circuito em aberto é que se dá critérios de saúde e doença para o Pichon. E né, se você tem um circuito aberto bem dialogado, você vai tender a um vínculo mais saudável. Agora, se esse circuito ele se fecha por algum motivo, por algum ruído de comunicação, por alguma resistência afetiva, né, ou como a psicanálise gosta de chamar, inconsciente, você pode gerar a doença que vai circular no grupo e muitas vezes vai se explicitar em um membro. Então, tentando fazer um resuminho do que eu estava falando da teoria do vínculo, ele tem um caráter psicossocial, depende do psicológico, mas também do social, né? Que permeia esse psicológico, né? A gente já conversou um pouquinho sobre isso, até quando falávamos lá da psicologia social na primeira aula, não é?
O Pichon vai dizer que a teoria do vínculo parte de uma relação de uma figura bilateral e triádica. Bilateral porque quando eu entro em contato com o outro, é o outro, né? Então eu e um outro que me dá e reconhece que eu tenho um corpo e eu tenho uma presença, então ele diz, a minha imagem corporal se faz uma relação bilateral a partir da presença de um outro, então de duas pessoas em que se reconhece o olhar do outro e a sua própria ideia de que eu tenho um corpo e faço, então eu estou ocupando um lugar no mundo, né, um espaço e portanto eu sou alguém. Mas também, diz o Pichon, a todo momento um terceiro, né, que é um terceiro que vai te, por exemplo, te delimitar o que é certo e errado, as regras, a ética, não é? Que é a ideia, da, por exemplo, da lei. Né? Isso está muito presente na psicanálise, por exemplo, quando o Freud vai dizer que o pai, né, se a gente pensar pai, mãe e filho, o pai seria esse terceiro, não é? E que seria o lugar da lei, da interdição, do pode ou não pode. Então Pichon traz um pouco essa ideia psicanalítica, dizendo que nós também, ao nos construirmos, né, a partir dos vínculos, sempre vamos ter um terceiro, que é um terceiro cultural e social que nos delimita as regras. Não é? E a partir disso nós vamos formando então uma representação mental, afetiva do que somos, né? Do que achamos que somos, enfim, em determinados momentos da vida, e formando, pelo menos naquele período, uma ideia de personalidade, de características próprias, não é? E de identidade. Não é? É isso que faz com que a gente possa viver em sociedade, em relação afetiva com as pessoas, e construindo e interpretando a realidade que nos cerca. O vínculo, então, é o que nos permite ser humanos, né? Quer dizer, de alguma maneira, a humanidade para o Pichon é uma condição dada por um vínculo afetivo objetal, não é? Bilaterizado e ao mesmo tempo com a presença desse terceiro que vai nos ditando as regras, né? As leis e etc. Então, agora para falar um pouquinho da questão da saúde e da doença, a saúde para a teoria do vínculo do Pichon é quando o sujeito consegue pertencer a esses grupos, se vincular e, portanto, se adaptar ativamente à realidade, não é? Ou seja, ele não simplesmente se adapta ao que é dito, não é? Bom, é certo se comportar desta maneira. Isso seria uma adaptação passiva à realidade. A ideia do Pichon é que o sujeito pode até se adaptar, mas ele pode criar um modo próprio a partir desse referencial, não é? Então essa ideia de adaptação ativa é uma ideia muito mais dinâmica, né? Muito menos passiva, que traria então a ideia de criatividade, por exemplo, no seu bojo. Não é? O sujeito sadio, então, para o Pichon é aquele que consegue apreender essa relação com o outro, com esse objeto, não é? E transformar, modificar a si mesmo a partir disso. Não é? Então não é um sujeito que simplesmente copia um modo de ser do outro ou copia simplesmente uma norma, mas é o sujeito que consegue entender o que aquilo está sendo, né? O que aquilo quer dizer, mas ao mesmo tempo transformar e se apropriar de maneira original. Né? Então, nesse sentido, a aprendizagem, não é? A ideia de que nós aprendemos com o mundo, com as pessoas, com as relações, é sempre algo que se dá a partir da ideia de que há diferenças, não é? Há um confronto, há acordos, há manejos e muitas vezes há conflitos. E o conflito, nesse sentido, ele nos engrandeceria, né? O conflito para o Pichon Rivière é algo saudável, não necessariamente seria o conflito algo ruim. Aliás, muitas vezes ele diz que essa readaptação parte a partir, não é? Se parte a partir de uma relação conflitiva, não é? Que pode se dar e nesse sentido ele pode ter um caráter saudável, não é? E aí a ideia da comunicação como algo que se, né, constantemente se reajusta, se repensa, se reorganiza, a partir inclusive da presença desses ruídos e desses conflitos. Esse processo de saúde não é um processo duradouro, não é um processo constante, não é estável. Ele vai dizer que o processo de saúde, né, ele também é um processo em espiral dialética, ou seja, ele traz no seu bojo também o sofrimento, então não é porque você sofre que você não pode estar buscando saúde, então essa é outra questão, não é? Interessante, porque muitas vezes se entende a saúde como ausência de sofrimento ou de doença, e aqui o Pichon vai trazer de uma maneira muito mais dinâmica. A doença seria justamente o contrário, não é? Seria justamente um processo onde nós não temos a possibilidade de compreensão, de comunicação, de mudança, não é? A gente muitas vezes vai entender isso como ligados a processos de segregação familiar e social, então quando a pessoa sofre grandes problemas de rejeição, de exclusão, não é? O Pichon vai trabalhar muito com a ideia da segregação familiar e o doente mental, como vimos lá na primeira aula, não é? Ele vai dizer que isso gera muita doença psíquica no próprio sujeito, se ele vive um processo de segregação familiar,
não é? Ou mesmo se a gente pensar em processos mais amplos de exclusão social, não é? De determinados grupos ou de determinadas condições, isso também poderia levar à doença. Então, a ideia de que a doença não é produzida somente pelo sujeito, não é? Mas é produzida por uma sociedade, por um grupo familiar, por um grupo de pertencimento, não é? Então, doença para o Pichon Rivière está ligado claramente com a ideia de uma resistência à mudança, a uma impossibilidade de comunicação, não é? Então, se você muitas vezes chega num grupo de trabalho, aquele grupo de trabalho não consegue, não é, se desenvolver, não consegue melhorar na eficácia das suas tarefas, muitas vezes não há uma comunicação, e aí precisa se entender por que essa comunicação não está acontecendo. Uma das ideias interessantes do grupo operativo é quando você utiliza o próprio grupo para tentar reorganizar essa comunicação, não é? E propor tarefas para este grupo aprender ou reaprender a se comunicar e tentar solucionar os conflitos que ali estão instaurados, não é? Então era isso, essa segunda aula tinha mais como ideia trazer essa ideia do que é um grupo, não é? A ideia de um grupo operativo como um grupo em aprendizagem e em comunicação. Nós vamos melhorar essa ideia na terceira aula, na qual eu vou falar um pouquinho das características do grupo operativo, a sua engrenagem operativa, os papéis que são constitutivos desse grupo, e aí a gente fecha com alguns exemplos de como isso pode estar na área da saúde, na área psicossocial. Eu agradeço, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.